Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Design Team. E agora uma nova série, a série de Fundamentos Essenciais para decodificar UX. Tudo isso para você poder se aprimorar e conhecer um pouco mais sobre esse nosso universo. Aqui nessa série a gente vai falar sobre teorias, referências, designers, nacionais, internacionais e tudo mais que você precisa saber para se inteirar nesse mundo de design e UX, especificamente UX. Mas antes da gente andar, que tal você se inscrever no canal? Depois dar um like no vídeo. Isso vai ajudar muito para a gente poder criar, inclusive, mais conteúdo aqui. E vamos para a vinheta. Que Gestalt é importante a gente já sabe. Quem nunca leu o livro Gestalt do Objeto? Eu li na faculdade, inclusive, e foi muito importante na minha formação como uma pessoa de design, para entender sobre composição, estruturação, comportamento, memória. Algumas vezes eu lembro que na faculdade talvez eu nem tenha dado tanta importância, eu dei mais importância depois que eu saí da faculdade. Mas com certeza, ter uma noção de Gestalt faz toda a diferença. E a psicologia da Gestalt, ela é originada no início do século XX na Áustria e Alemanha. E ela surgiu com uma alternativa à psicologia que era estruturalista de Wilhelm Wundt e Edward Titchener. Os psicólogos da Gestalt, eles acreditavam que as pessoas percebem padrões ou configurações inteiras e não apenas componentes individuais. Uma frase famosa que resume essa ideia é: o todo é mais do que a soma de suas partes. E aí, os fundadores da psicologia da Gestalt foram Max Wertheimer, Wolfgang Kohler e Kurt Koffka. E eles levantaram esses estudos e talvez sem imaginar o impacto que poderia trazer para muitas disciplinas, incluindo o design e o design da experiência do usuário. Na época em que foi ali que começou o estudo e tudo mais, tinha o estruturalismo e que dominava a psicologia e que sustentava que toda percepção e pensamento eram construídos a partir de sensações que eram simples. Mas daí, os gestaltistas, como eram chamados, inclusive difícil de falar gestaltistas, eles discordavam dessa abordagem que a gente pode chamar de atomística. E eles argumentavam que compreender a psicologia exigia conseguir ver alguns fenômenos psicológicos como estruturas organizadas como um todo. E isso foi muito importante. E aí, Christian von Ehrenfels, eu espero estar falando certo o nome dele, foi um filósofo austríaco e professor do Wertheimer, um dos pensadores da Gestalt, e que ele, o Christian, foi um dos primeiros a introduzir o conceito de Gestalt na psicologia. Inclusive, ele propôs que uma experiência perceptiva, que, por exemplo, ouvir uma melodia, era mais do que a soma de suas partes. Uma melodia, por exemplo, mantém a sua identidade mesmo quando tocada em diferentes notas ou chaves, graças à sua qualidade na Gestalt. Entendeu? Marx, em suas pesquisas, observou fenômenos como a percepção de movimento em imagens que eram estáticas, conhecido como o movimento phi, destacando que o todo perceptivo era primário e definia suas partes, ou seja, primeiro a gente percebe a melodia e depois a gente identifica as notas de uma maneira separada. A Gestalt acabou ganhando um reconhecimento nos Estados Unidos, principalmente através de Kafka, que publicou vários trabalhos e um livro que foi muito importante em 1935, que traduzido para o português chama Princípios da Psicologia Gestalt. Só que, com a ascensão do nazismo, muitos membros centrais do estudo da Gestalt, que acontecia na Alemanha e na Áustria, e em outros países da Europa, acabaram sendo forçados a se mudar para os Estados Unidos, o que trouxe outras vias, pensamentos e estudos complementares à discussão sobre a psicologia da Gestalt. Após as mortes de Kafka e Wertheimer, na década de 40, a psicologia da Gestalt enfrentou desafios, mas sem dúvida construiu um legado que continua e influencia a psicologia até hoje. E aí, em essência, a psicologia da Gestalt nos ensina a apreciar a importância das configurações,
e padrões de uma forma que a gente percebe e compreende o mundo que está ao nosso redor. A palavra Gestalt, em alemão, significa forma, ou todo, e a teoria propõe que a mente perceba os elementos em sua totalidade e não apenas como a soma de suas partes individuais. E conectado a isso, com o design digital, a gente tem que pensar e refletir como que a Gestalt conversa com o que nós fazemos relacionados ao nosso design digital e, principalmente, ao design da experiência do usuário. Bem, para isso a gente tem que analisar o contexto. No mundo onde a gente vive hoje em dia, nessa loucura, inclusive onde estamos inseridos, o mundo de design de produto, uma das máximas é: não faça o usuário pensar. Lembra disso? E você também lembra de dar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal? Pois é, então se você não fez, lembre e não esquece de fazer isso agora. Mas, ok, como alcançar esse objetivo, essa meta de aplicação da Gestalt no nosso mundo de design digital? Como garantir que os usuários vão entender e interagir de uma maneira intuitiva com o design que está sendo entregue num produto, num aplicativo ou num website? Então, vamos lá. Pensa comigo na fusão das possíveis iniciativas quando a gente fala sobre Gestalt. A teoria da Gestalt, ela busca entender, compreender como as pessoas regulam e processam o sentido da percepção e do conhecimento. A Gestalt se baseia em princípios que explicam como a gente percebe objetos, figuras, backgrounds, elementos, composições, como a gente percebe padrões e como a gente atribui significado aos elementos, aos processos. Logo, em design e especificamente no nosso mundo digital, temos uma construção de elementos individuais, mas que fazem parte de um todo. Começou a entender? Começou a pegar mais ou menos a ideia? Então, só para você lembrar, em toda essa teoria é muito claro que os princípios da Gestalt eles são fundamentais num processo de desenho de interfaces. Se a gente falar então dos princípios aplicados no nosso design do dia a dia, como que eles podem ser? Pode começar falando da proximidade. O princípio da proximidade afirma que elementos que estão próximos uns dos outros são percebidos como um grupo ou uma unidade. Essa tendência é tão forte que a proximidade muitas vezes supera outras características, como cor ou forma. Por exemplo, um site de e-commerce, vamos pensar aqui no Amazon. Os produtos relacionados são agrupados próximos uns aos outros. A seção clientes que compraram esses itens também compraram exibe produtos adjacentes, onde facilita para que os usuários entendam que esses itens estão relacionados. Uma outra lei ou princípio é a similaridade. Esse princípio sugere que elementos que compartilham características visuais, por exemplo, como cor, forma ou tamanho, eles são percebidos como pertencentes a um grupo. Um exemplo disso, no Spotify, no aplicativo. As playlists personalizadas, elas possuem um layout que é uniforme, com capas de álbuns e textos estilizados de maneira semelhante. Isso vai ajudar o usuário a identificar rapidamente o tipo de conteúdo que ele está navegando para que se torne de uma maneira mais eficiente. A gente também tem o princípio da continuidade, que se refere à nossa tendência de seguir linhas ou padrões que se desenvolvem de forma suave e contínua. Por exemplo, elementos dispostos em uma linha contínua, eles podem ser percebidos como relacionados. Um exemplo, eu vejo muito isso no site do LinkedIn. A linha do tempo das atividades de um usuário é um exemplo clássico de continuidade. As atualizações e postagens, elas são dispostas em uma linha vertical contínua, onde vai facilitar a leitura e compreensão das informações. A gente também tem a lei e o princípio do fechamento. O princípio do fechamento diz que a nossa mente acaba tendendo a preencher lacunas para ver uma figura completa, mesmo quando as partes dela estão faltando. Um exemplo, vamos falar de marcas, para dar uma variada. A própria marca da Apple é uma maçã faltando um pedaço, mas você sabe que é uma maçã. O logotipo
do antigo Twitter, agora X, mas quando era Twitter, lembra do Twitter? O passarinho, o azul do Twitter, ele não estava completamente delineado, mas a gente conseguia preencher as lacunas e a gente acabava permitindo, de alguma forma, que o nosso cérebro reconhecesse a forma completa. Um outro princípio e lei é a figura fundo. Esse princípio explica que a gente percebe automaticamente alguns elementos como figuras em destaque em relação ao fundo. Isso é essencial para criar contraste e destacar elementos que são importantes. Vamos falar de novo do Spotify na tela de carregamento. O logo do Spotify aparece claramente em primeiro plano, destacando ele do fundo preto. Esse contraste ajuda os usuários a focarem na informação principal enquanto eles esperam. A gente também tem a lei da pregnância, que também é conhecida em alguns casos como boa forma. Eu já vi alguns nomes que variam, tá, gente? Mas vamos tocar aqui no clássico. E a pregnância sugere que a gente prefere perceber formas simples e organizadas, porque as formas mais simples são mais rapidamente compreendidas. Lembra do não me faça pensar? O exemplo, hoje em dia, a gente pode falar de logo também, do próprio McDonald's, da Apple, da Nike. Eles são exemplos perfeitos de pregnância. São formas muito simples e que a gente reconhece facilmente e lembra e compreende. A mesma coisa você pode usar em botões, em elementos de uma interface. Um outro princípio é o ponto focal, que ele tem referência à criação de um elemento em destaque que vai atrair imediatamente a atenção do usuário, do espectador, de quem está usando. Um exemplo aqui, por exemplo, pode ser o site de notícias da BBC. A manchete principal geralmente está em uma fonte maior e mais chamativa, e claro que vai se destacar das outras notícias. Isso vai guiar quem está lendo para a notícia mais importante. É interessante porque essa é uma técnica usada em vários outros sites de notícias e jornais. Os designers que consideram e aplicam seus princípios durante o processo de design, eles claramente vão conseguir desenvolver produtos que vão proporcionar interações mais intuitivas e eficazes. Ao fazer isso, eles se aproximam do ideal de não fazer o usuário pensar e acabam proporcionando a tal experiência positiva que vão fluir de uma maneira naturalmente. É claro que o estudo e a aplicação, ela não é uma coisa robótica onde agora eu vou aplicar a lei tal. Não. O estudo, ele deve ser embutido na sua forma de pensar como uma pessoa de design, para que você flua e construa de uma maneira natural, aplicando os conceitos da Gestalt. E para terminar, além de pedir para você se inscrever, você já comprou nosso livro, o UX Decodificado? Pois é. Falando em conceitos básicos e importantes, o nosso livro traz esse panorama sobre ideias e conceitos que fazem a diferença para você poder conhecer mais e se aprofundar na complexidade do design. É só clicar na descrição e garantir o seu exemplar. E claro, comentar se você gostou desse vídeo, se você acha que esse tipo de conteúdo faz a diferença, te adiciona alguma coisa, então comenta. E de novo, repito, dá like no vídeo e compartilha, isso é muito bom. E eu te vejo no próximo. Grande abraço. Tchau.